ler. A paz do Senhor, irmãos. É o seguinte, é uma coisa delicada de falar, né? Eu estava muito viciado em jogo, de grife mesmo. Eu tinha testado inúmeras possibilidades de jogo. Tanto que eu tinha mais ou menos uns 3 sites mais ou menos que eu realizava o jogo de aposta. E todo o dinheiro que eu tinha, acabava que eu apostava. Eu acho que se eu colocar na balança quanto eu perdi com aposta, eu acho que chegou quase uns 10 mil reais, mais ou menos. Mas graças a Deus, eu tive eu acho que eu aprendi de uma forma mais dura, né? Isso começou mais ou menos no ano passado, no mês de setembro. Eu fui começando apostando, uma vez ou outra, depois todo dia. Não conseguia parar? Não conseguia parar, definitivamente. Aí, o que aconteceu foi o seguinte: chegou a um momento que eu cheguei a pegar mais ou menos, acho que foi R$1.000 mais ou menos, e eu tive que. Meu último pagamento foi esse mês do empréstimo, né? Mas graças a Deus eu estou terminando. Não está tão alto assim a minha dívida. Até empréstimo você fazia, mas isso aí? Eu, liberava, né? Engraçado que, mesmo que meu nome tá sujo, né? Zerado por outra situação, eu não sei o que acontecia, mas de alguma forma você conseguia liberar, tipo assim, no empréstimo pelo aplicativo. É porque quem estava querendo arruinar ele sempre ajudava a dar certo. Aí aconteceu o seguinte: no dia 1º de maio foi minha última vez que eu realizei a aposta. Tanto é que aconteceu o seguinte: eu realmente coloquei no meu coração que eu queria me libertar disso, porque como pode você toda vez estar com dinheiro e tipo, qualquer dinheiro que você conseguia era uma coisa que não era eu não sabia o que era explicar. E nesse dia eu procurei informação na internet, né, que poderia me ajudar, tipo assim, para libertar de vícios e tudo mais. E tem um salmo, Salmo 51, que aí eu fui pesquisar com mais detalhe, ajoelhei no meu quarto. Nesse dia, minha mãe estava na sala e aconteceu o seguinte: eu orei em forma, né, lá no Salmo 51, e após isso eu comecei a orar, chorei, pedir a Deus para me libertar disso. O que aconteceu no momento foi a coisa mais esquisita do mundo. Minha boca fechou, começou a fechar do nada. Não conseguia abrir? Não conseguia abrir minha boca. Alguém queria parar a oração dele, né? E aí eu comecei, minha boca começou meio que rosnar. E assim, eu tava vendo tudo e minha boca tava tipo, literalmente fechada. E aí eu fui no desespero perto da minha mãe. E minha mãe achou que era alguma coisa, mas na hora ela já percebeu na hora o que poderia ser. E aí ela orou, repreendeu todo o mal lá. E a partir disso, não tive nenhuma vontade de querer jogar, de querer fazer nenhuma aposta. Sabe, eu acho que eu tive que aprender de uma forma pesadíssima. Até que minha prima, né? Ela me mandou, eu acho que foi uns dias antes, o mesmo acontecimento que aconteceu com uma mulher. E ela. Manifestou no quarto dela. E aí aconteceu a mesma coisa comigo. Tipo, foi uma sensação assim, cara, eu no meu quarto, ajoelhado, orando, e acontece uma coisa dessa. Tipo assim, às vezes a gente acha que não acontece ou não tem influência, mas realmente as coisas existem, sabe? E o que tiver de fazer para entrar na sua vida e descobrir o seu vício, o diabo vai fazer. E graças a Deus eu estou liberto desse vício. Eu acho que. Não tem mais vontade de jogar? Não, eu não tenho mais vontade. Eu vejo às vezes as pessoas. Tipo assim, é óbvio que você já teve aquela vontade, mas hoje eu não tenho a mínima vontade de jogar. Eu não sei se você está entendendo, ó. Mas por que isso aconteceu com ele? Ele diz que tomou uma decisão. Lembra falando? Tomou uma decisão. Sim.
Enquanto não tivesse a decisão dele aqui, poderia alguém chegar e falar. Um dia eu orei por ele aqui, não sei se alguém lembra, orando por ele aqui, até descobrimos isso, falei para a mãe dele sobre isso, estava acontecendo. Lembra? A última vez que eu orei por ele aqui, falei, assim, ele está assim, o me entregou isso e isso. Só que dentro dele não tinha decisão de parar. Ele pediu oração, mas não tinha decisão de parar. Aí lá na casa dele ele toma a decisão de parar. A decisão faz o diabo ir embora. A pessoa fala, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber bebida alcoólica, eu quero parar com isso, aquilo outro. Às vezes a pessoa fala só de boca, mas não tem uma decisão. Decisão muda tudo. O poder da decisão. Eu falo direto. Eu tenho, graças a Deus, o Espírito Santo tem me ensinado. Ele tem me ensinado. Eu sei onde eu entro. Sei dos confrontos que eu entro, mas tem confronto que eu não entro. Sabe por quê? Enquanto eu não ver que a pessoa realmente quer mudar aquilo ali, não dá para você chegar e pegar aquilo ali e entrar mesmo. Não dá, porque, sabe por quê? Eu ouço direto assim, você vai mandar embora, mas daqui a pouco vai estar de volta. Você vai mandar nós sair daqui, mas eu estou esperando lá na porta. Por quê? Porque vai fazer a minha vontade, porque vai me agradar, vai dizer o quê? Aí bota um cigarro na boca, já pode passar a noite, que funciona o bicho. Bota um cigarro na boca, elas voltam. Dá um bico no copo, volta. Entendeu? Na hora. É aquele ditado, enxugar gelo, eu vou falar. Então, tem que ter posição. Libertação, irmão, libertação você trabalha nela, cada dia que passa você vai rejeitando, largando aquilo que não presta, mas tem que estar envolvido, tem que estar acompanhado com a decisão. O desejo tem que estar acompanhado com a decisão. Porque se ter só o desejo, mas não ter a decisão, não vai adiantar. Quer ver? Tem uma decisão dele. E você vê que foi tão forte lá no quarto dele, ele lê na palavra e começou a orar porque ele decidiu. E quando ele decidiu, o diabo viu que foi tão séria a decisão dele que até quis travar a boca dele para não deixar ele orar e pedir ele, porque o diabo sabia que naquele momento ia acontecer. Ele sabia que não tinha como mais continuar. Porque ele decidiu, quis parar a boca dele, quis até se manifestar. Mas você vê como que as coisas são, tudo vai pedir decisão. Não tinha ninguém orando com ele lá. Mas aí você tem vontade mais. Não, tenho a mínima vontade de jogar mais. Olha aí, é forte. Esse testemunho é muito forte. Decisão. Tenha decisão, toma a decisão de mudar a situação. Toma a decisão, porque é muito forte. Aqui, tipo assim, eu não sei se a maioria das pessoas daqui que estão aqui na igreja e fora da igreja tem imagem de que, tipo assim, as coisas só acontecem dentro da igreja, né? E quando aconteceu isso comigo na minha casa, no meu quarto, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Foi a sensação mais estranha do mundo, sabe? Minha mãe até comentou que se ela não tivesse no momento, não sabe, poderia ter acontecido, né? Mas de certa forma, aquilo foi como se fosse um alerta que o mundo espiritual não é somente aqui, mas em qualquer lugar, e principalmente quando tem uma decisão de uma pessoa, né? Exatamente, ele se conecta em todo lugar tem ação dele, lá dentro de sua casa, tem no seu comércio, você tem um comércio, você tem um comércio, você não viu aí, a mulher estava falando esse dia aí que não estava conseguindo um cliente, a fisioterapeuta, você não viu falar aí? Veio numa terça, na outra terça ela chegou falando que mudou tudo, depois falando por ela. Estava conseguindo um cliente lá, sabe o trabalho dela? O trabalho dela estava travado. Será que ela está aqui hoje, tá? Ali, ó. Olha lá, o mundo espiritual estava arrasando ela, olha lá. Olha lá, ela falando lá. Entendeu? O inimigo trabalhando, o inimigo conectando, trabalha na vida dela, trabalha nos projetos dela. Você pensa que ele conecta só aqui que se revela? Lá na casa revela, na empresa, no trabalho, lá na rua, na fila do banco, no hospital. Usa até médico às vezes para poder agravar a situação.